Dinheiro traz felicidade? Será que se tu ganhar mais dinheiro, tu vai ser mais feliz? E se isso for verdade, por que existem pessoas ricas e infelizes? E por que tantas pessoas pobres vivem mal emocionalmente, psicologicamente? E por que muitas vezes a pobreza aprisiona, gera sentimentos ruins, tristeza? Talvez essas perguntas você já tenha se feito. E assim como você tem essas dúvidas, as pesquisas na área de finanças comportamentais e de economia comportamental também avançam no entendimento da relação entre felicidade e dinheiro. Será, de uma vez por todas, que nós temos a resposta entre a relação de dinheiro e felicidade? É sobre isso que a gente vai discutir nesse episódio. Eu quero tentar aqui sintetizar o que tem de mais novo dentro das pesquisas relacionando dinheiro e felicidade. E também trazer duas estratégias que tu possa implementar na sua vida para tornar a tua vida mais feliz. Afinal de contas, um dos nossos grandes objetivos é ser feliz, não é mesmo? Todos nós queremos ser felizes. Ninguém deseja assim, amanhã eu quero ficar triste. Não. Todos nós desejamos ser mais felizes. Que estratégias nós podemos empregar para sermos mais felizes? Portanto, este é o objetivo do episódio de hoje. Discutir se dinheiro traz ou não felicidade, o motivo pelo qual talvez pessoas que tenham mais dinheiro por vezes não sejam mais felizes e quais são algumas estratégias que a gente pode implementar nas nossas vidas para que a gente realmente se torne mais feliz. Esse será o objetivo do episódio de hoje. Espero que você saia daqui pronto para tornar a sua vida um pouco mais feliz, tudo baseado em evidências científicas. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais e todas as terças-feiras às 19 horas estamos aqui discutindo algum tema relacionado com dinheiro, com emoções, com comportamento que efetivamente possam melhorar as tuas escolhas. Sempre digo que o meu objetivo aqui é pegar o que tem de mais novo na ciência, simplificar e tornar aplicável nas nossas vidas. É por isso, inclusive, que eu decidi fazer esse episódio. Se você voltar um pouquinho, você vai perceber que já tem um episódio aqui discutindo essa questão de dinheiro e felicidade. E aí, o que acontece de novo que fez com que eu fizesse um novo episódio a esse respeito, né? Inclusive, se você não assistiu aquele episódio, eu te convido a assistir, vou deixar aqui na descrição, porque eu trago lá conceitos que eu não vou repetir aqui de novo, né, para não ficar uma coisa repetitiva mesmo, assim. Então, eu vou deixar aqui na descrição, se você ainda não viu aquele episódio, te convido a assistir, porque lá eu falo sobre os conceitos que eu vou trazer aqui, mas aqui eu não vou esmiuçar o conceito como eu fiz lá naquele primeiro momento. Então, o que aconteceu de novo que fez com que eu trouxesse este assunto à tona novamente? Exatamente o que acontece na ciência. Uma nova pesquisa foi publicada, muito recente, na revista PNAS, no final de março de 2023, então ela é realmente muito recente, trazendo novas evidências para avaliar essa relação entre dinheiro e felicidade. Eu já vou explicar da onde que veio essa pesquisa, a origem dela e tudo isso, né? Então, nada mais correto da minha parte do que trazer essas novas evidências e discutir aqui, e inclusive que nós possamos implementar novas estratégias para que a gente possa se tornar cada vez mais feliz, que, como eu disse, acaba sendo o objetivo de todos nós, né? Então, o que aconteceu para eu trazer mais uma vez essa discussão é que uma nova evidência surgiu. E uma nova evidência sendo surgida, nós estamos aqui de novo para discutir esse tema. Inclusive, isso é uma das coisas que me fascina, sabe? Dentro da pesquisa, dentro da ciência, não existe nada estático em pesquisa, porque tudo que eu descubro hoje, amanhã pode ser refutado. Em outras palavras, se eu descobrir hoje que, sei lá, né? Se eu pintar as unhas toda segunda-feira, a minha unha vai durar mais até sexta. Sei lá, uma coisa muito idiota, assim, um exemplo muito idiota. Pode vir uma outra pesquisa e vai dizer assim, não, pintar a unha na segunda-feira não é bom, pinte não na quarta-feira, porque vai durar mais, por causa do padrão de comportamento, sei lá o quê. Enfim, dei um exemplo completamente esdrúxulo, né? Mas só para mostrar que as pesquisas, né, e o avanço da ciência funciona exatamente desta forma. Existem pesquisas que provam uma coisa, e aí vem outros autores e tentam replicar aquele estudo para dizer se aquilo realmente é válido ou não. Se não for, eles vão trazer novas evidências e a pesquisa vai avançando.
Então, o que aconteceu nesse aspecto da relação entre dinheiro e felicidade foi um avanço realmente nos estudos, e aí eu achei que era muito coerente que eu trouxesse aqui para nós discutirmos mais uma vez, já que é uma coisa tão importante para as nossas vidas, né? Inclusive, tu pode estar te perguntando assim, tá, mas qual é o motivo que eu preciso escutar esse episódio? Por que que esse episódio vai ser importante para mim? Porque no momento que a gente começa a entender a relação dessas variáveis, a gente começa a ter ferramentas suficientes para melhor conduzir a nossa própria vida, né? No momento que eu entendo a relação, por exemplo, entre dinheiro e felicidade, eu avalio o que eu sinto em relação à minha vida e às minhas condições de uma forma mais realista, de uma forma a entender que talvez o que eu estou sobrevalorizando ou o que eu estou desvalorizando não faz sentido. E aí eu começo a ter um olhar diferente, inclusive pegando estratégias, as quais eu vou trazer aqui, para aplicar e melhorar a minha felicidade. Então, o conhecimento desses aspectos, ele sempre vai ser importante, porque vai fazer com que a gente olhe a vida sobre uma outra ótica, vai fazer com que a gente avance, vai fazer com que a gente consiga conquistar, inclusive, mais felicidade, né? A gente não vai ficar um cavalo, assim, com aquela coisa no rosto, né? A gente vai conseguir abrindo os horizontes e conseguir aí ter uma melhor percepção em relação à nossa vida, as nossas escolhas e os nossos sentimentos. Então, é imprescindível que a gente entenda esse tipo de conhecimento para, inclusive, poder ajustar como nós percebemos a nossa vida. Então, por isso que eu voltei a trazer este assunto. Enfim, sem mais delongas, vamos para o assunto que interessa no 32º episódio do podcast Mais Que Finanças. Para começar, da onde que surgiu esta nova evidência? Se você já assistiu o episódio que eu falei sobre dinheiro e felicidade, você viu lá eu falando sobre 2 estudos muito importantes. Eu falei sobre vários, né? Mas eu destaquei 2 estudos muito relevantes em relação a esse quesito, que foi um estudo publicado pelo Daniel Kahneman em 2010 e depois um estudo publicado pelo Matteo em 2021. O que acontece? Lá em 2000, e aí como eu disse, né, eu não vou me debruçar nesses 2 primeiros artigos, porque eu já discuti lá. Então, eu te convido a ir lá e assistir. Aí depois, daqui a pouco, volta aqui. Ou assiste esse primeiro, mas depois vai lá só para entender e fazer um fechamento aí na cabeça, né? Enfim. Então, o que acontece? Esse primeiro artigo do Daniel Kahneman, de 2010, o que ele fez? Ele avaliou se dinheiro traria ou não mais felicidade. E aí, o que é um conceito importante, né? Só para sintetizar e unir o conceito de lá com o conceito de cá. Quando eu falo de felicidade, falar a palavra felicidade não é uma palavra técnica, não é uma palavra científica, tá? Seria o adequado eu falar bem-estar subjetivo. E aí, dentro do bem-estar subjetivo, há um lado que seria a felicidade ou a tristeza, que a gente chama tecnicamente de afeto positivo e afeto negativo, e de um outro lado, a satisfação global de vida, que é como tu avalia a tua vida como um todo, né? Numa escada, por exemplo, de 0 a 10, qual degrau você estaria? Então, tem todo esse conceito por trás de uma palavra que eu vou simplificar para tornar didático, felicidade. Mas o conceito completo do bem-estar financeiro. Mas o conceito completo do bem-estar subjetivo eu também descrevo nesse episódio que eu falei inicialmente. Enfim, só para nivelar e deixar as coisas ditas, né? Porque senão, dentro da pesquisa e da ciência, né? Da divulgação científica tem muito disso, assim. Aí vem um outro pesquisador e olha, meu Deus, a Jéssica tá falando felicidade não é o termo correto. Eu sei que não é o termo correto. O termo correto seria bem-estar subjetivo. Entretanto, para tornar didático e eu não ficar, né, falando bem-estar subjetivo, eu vou falar felicidade, tá? Então, paralelo feito, seguimos em frente. Me desculpem as pessoas que estudam a área, as pessoas que pesquisam na área, mas é realmente para tornar isso mais acessível, mais compreensível para todo mundo. Enfim, fechando parênteses e voltando ao assunto. Então, o que acontece? O Daniel Kahneman, lá em 2010, publicou esse artigo e outro adendo, né? Os 3 artigos que eu vou comentar dessa discussão foram publicados na PNAS, que é uma das revistas mais renomadas do mundo. Então, realmente, assim, é muito interessante ver essas discussões
em lugares, né, que têm uma relevância muito grande mundialmente no ponto de vista científico. E aí, fechando mais um parêntese, voltando ao estudo do Daniel Kahneman. Neste estudo inicial do Daniel Kahneman, ele provou que as pessoas, elas se tornariam mais felizes até certo ponto. O que ele disse? Que mais dinheiro te faria mais feliz até um platô de $75 mil no ano. Em conversões, né? Claro, depende muito do valor do dólar, mas no geral, aqui no Brasil, é como se nós estivéssemos ganhando 30, 32, 33 mil por mês. Varia muito por causa do câmbio, como eu disse, mas estaria dentro desta média. Isso significa que mais dinheiro do que 30 mil por mês não vai te deixar mais feliz. Foi isso que o Daniel Kahneman provou nesse estudo de 2010. Aí o que aconteceu? Em 2021, veio um novo autor, que se chama Matteo, e publicou um artigo dizendo assim, que o Daniel Kahneman estava errado. Ele não colocou isso diretamente, mas colocou assim, né? Que na concepção do estudo que ele fez, né, de todos os resultados que ele compilou, e ele pesquisou mais de 30 mil pessoas num período longitudinal, que representa que ele ficou acompanhando as pessoas via aplicativo, ele conseguiu constatar que não existe este platô de $75 mil no ano. Que o Kahneman provavelmente estivesse errado, inclusive ele critica o Kahneman do ponto de vista metodológico, porque o Kahneman só pergunta assim se a pessoa está feliz ou triste, ele pergunta sim ou não. Feliz? Sim? Não? Sabe? É o que a gente chama dentro da ciência de uma questão dicotômica, né? Sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. E aí, nesse estudo Matteo, em 2021, ele não fez essas perguntas dicotômicas de sim e não. Ele fez uma escala maior para que tu dissesse, tá feliz, de 1 a 10, o quanto tu tá feliz. E aí tu consegue ter uma escala maior ali, né? Então, ele fez essa correção metodológica, digamos assim. Avaliou um público muito maior, o Kahneman tinha avaliado em torno de 1.000 pessoas, ele avaliou 30 mil pessoas. Então, avançou muito no quesito metodológico, né? E disse que não existiria um platô. E, na realidade, quanto mais dinheiro, mais feliz essa pessoa se tornaria. E, inclusive, tem um gráfico interessante que ele mostra, né? Quanto mais dinheiro, menor vai ser a tristeza dessa pessoa e maior será a felicidade. Só que esta felicidade não para de crescer nos $75 mil no ano, que ela segue crescendo. Em outras palavras, ganhar mais nos tornaria mais feliz. Então, nós não pararíamos de incrementar a nossa felicidade nos $30 mil por mês, convertendo aqui para o Brasil, né? Se nós ganhássemos 40, 50, 60, 70, 100, cada vez que nós ganhássemos mais, nós nos tornaríamos mais felizes. Foi o que o estudo de 2021 trouxe. E aí ficou essa discussão, né? O Kahneman dizendo que 75 mil seria um platô e o Matteo dizendo não existe esse platô, quanto mais dinheiro, mais feliz seremos. E aí o que acontece? E como eu disse, isso é uma coisa fascinante do ponto de vista científico, né? Eles se juntaram. E aí eles fizeram uma nova publicação que saiu agora, em março de 2023, avaliando, né? Afinal de contas, quem é que tá certo? Será que Kahneman realmente estava errado? Ou será que o Matteo estava errado? Será que dinheiro traz mais felicidade ou não? E aí eles se juntaram e publicaram mais uma vez um novo artigo, também na PNAS, fazendo uma relação entre as duas pesquisas deles, né? Então eles pegaram e juntaram os dados, fizeram, obviamente, uma organização desses dados, né? A gente sempre diz que para essas coisas acontecerem precisa haver padronização. Então, eles padronizaram os dados deles para que eles pudessem fazer uma nova avaliação. E aí, eles fizeram uma nova avaliação para discutir essa questão entre dinheiro trazer ou não mais felicidade. E aí, se torna muito interessante, né? Duas coisas. Eu já vou discutir o resultado deles, mas um primeiro ponto que eu acho que é relevante de nós observarmos é esta questão, né? Que se faz de colaboração. Eles não foram idiotas, né, no sentido de ficar discutindo ali, não, eu tenho razão, não, tu tem razão, não, olha, não sei o que, não.
eles foram colaborativos e perceberam ali que eles poderiam, ao se unir, trazer resultados muito mais interessantes. Inclusive, o Matteo, ele é um pesquisador super jovem, né? E quando eu olhei esse artigo, que eu fico acompanhando as publicações do Kahneman, né? Tem uma página na internet que vai colocando as publicações novas do Kahneman. E, obviamente, eu tô sempre de olho porque, afinal de contas, ele é o pai das finanças comportamentais e eu preciso estar por dentro do que ele publica. E aí, quando eu vi esta publicação, eu disse, meu Deus, olha essa publicação, sabe? Eu fiquei em êxtase, assim. Aí eu disse pro Guilherme, olha que interessante, né? E estratégico. Agora é só uma discussão, uma percepção minha mesmo, assim. Do que, inclusive, a gente pode fazer nas nossas vidas para crescer e ocupar espaços, né? Quando a gente tem relevância. O que aconteceu, né? Eu fiquei pensando assim, como é que o Matteo, que é ele também é um PhD em psicologia e tem uma formação muito rica, mas ele é jovem, né? Como que ele conseguiu fazer uma publicação com Daniel Kahneman, o pai das finanças comportamentais, prêmio Nobel, um cara, tipo, né, muito bambambam, digamos assim. Eu fiquei me questionando, assim, como é que ele chegou lá? E claro, olha que interessante, né? Quando ele publicou o artigo de 2021, ele fez uma crítica direta ao estudo do Kahneman. E provavelmente, óbvio, aqui eu estou só supondo coisas, né? Provavelmente ele chegou e disse pro Kahneman, olha, Kahneman, esse é o resultado, mas eu acho que a gente pode trabalhar de forma colaborativa e daqui a pouco duas cabeças pensando junto a gente pode chegar a resultados mais interessantes. E aí ele veio a desenvolver essa nova pesquisa, né? Essa nova pesquisa unindo as bases de dados e fazendo uma nova publicação junto com nada mais, nada menos do que o Daniel Kahneman. Então, eu achei muito interessante, assim, né? Que não sei se foi estratégico isso, mas talvez tenha sido. Ele veio, fez todo um estudo, desenvolveu, fez a publicação, dando, né, uma crítica direta ao estudo do Kahneman. Depois foi lá e conversou, talvez, com o Kahneman e conseguiu publicar com ele. Então, eu só fiquei pensando, assim, estrategicamente, como ele pode ter feito isso e conseguido, né, ter esta nova publicação com o Daniel Kahneman. Não sei se para você isso é curioso, mas eu sempre fico pensando, quando eu olho, assim, as pessoas que vão conseguindo ocupar espaços importantes, né, quais foram as estratégias que elas adotaram para chegar lá. Afinal de contas, elas têm a sua relevância, né, mas eu só vou saber a relevância daquela pessoa no momento que ela se tornar conhecida. E como que aquela pessoa vai se tornar conhecida? Então, ela agora é muito conhecido, o Matteo é muito conhecido, porque afinal de contas publicou com o Daniel Kahneman. Mas como ele conseguiu chegar lá? Enfim, devaneios. E aí, no final das contas, temos aí esse artigo juntando as duas bases de dados e uma discussão riquíssima publicada pelos dois autores e por mais uma pessoa, mais uma pesquisadora que serviu, digamos, ali de meio campo, né, para que essa discussão acontecesse de uma forma muito equilibrada. Qual foi o resultado desta nova pesquisa, né? A primeira coisa que a pesquisa mostra é que os dois estavam errados, digamos assim. Que o Kahneman estava errado ao dizer que existia um platô de $75 mil, da forma que ele falou, e para que mais do que $75 mil não tornaria mais feliz, mas que o primeiro estudo do Matteo também estaria errado, né? Que não existe um livre aumento da felicidade para todas as pessoas, que existem pessoas que vão ser mais impactadas positivamente pelo incremento da renda e outras menos. Então, que a gente não pode avaliar todo mundo da mesma forma. Isso é muito interessante, né? E aí tem mais resultados, mas deixa eu discutir esse primeiro ponto. Isso é muito interessante, porque se a gente parar para pensar, o que me faz feliz provavelmente não te faz feliz. Esses dias eu até estava conversando com a mãe sobre isso, que a mãe estava dizendo que a Pituca não tem brinquedos, né? E que ela tem os mesmos brinquedos a vida inteira e a Pituca já tem 9 anos. Para quem não conhece, a Pituca é a minha cachorrinha. E aí eu disse pra mãe, mas ela tem o que ela efetivamente precisa, né? Ela tem o que é necessário e ela gosta dos brinquedos que ela tem, estão bons, por que eu vou precisar comprar mais brinquedos para ela, né?
E até eu brinquei com a mãe, olha, quando a gente tiver filho, tu não vai querer ser aquela avó chata enchendo de brinquedo a criança. Mas por que isso, né? Por que eu trouxe esse exemplo? Porque pra mim, Jéssica, é irrelevante comprar coisas só pelo consumo hedônico, né? Pelo aquele consumo que vai me gerar prazer. Eu compro coisas pela utilidade que aquilo vai me gerar. Então, Jéssica, pra mim, não é importante ficar comprando. Eu compro aquilo que é útil. Então, se a Pituca não precisa de mais brinquedo, porque o que ela tem já é o suficiente, não tem porque eu enchi a casa de brinquedo de cachorro. Pra mim, não faz o menor sentido. Eu já falei algumas vezes sobre isso aqui, né? Inclusive, lá no escritório, eu falei sobre a cortina. Que a gente não tem cortina lá, eu coloco uma lona e gravo igual, porque pra mim a lona funciona, não tem por que eu gastar um monte de dinheiro comprando uma cortina. Enfim, são coisas, né, que a minha concepção é muito mais utilitarista do que hedônica, do prazer, do que aquilo me geraria. Então eu penso, sou bem racional nesse sentido, né? É útil, preciso, não preciso, enfim. E aí eu decido se eu compro ou não. Provavelmente, ou pode ser que você tenha um mesmo perfil que eu, ou daqui a pouco você tenha um perfil completamente diferente. Pode ser que para você é importante ter uma cortina bonita, porque você não conseguiria conviver com a lona que tá do meu lado lá no escritório para conseguir fazer a gravação. Então, assim, ou pode ser que você seja uma pessoa que vai querer ter vários brinquedos para o seu cachorro. Essa individualidade, ela é importante. Então, o que me torna feliz pode não ser o mesmo que torna você feliz. E aí, esse foi um ponto, né, em que eles discutiram o resultado, o primeiro resultado do Matteo, que daqui a pouco o que ele trouxe ali de resultado não era efetivamente o resultado coerente para todas as pessoas, que havia aí uma individualidade que ele desconsiderou na análise dele. Então, o que eles trazem inicialmente no estudo é: Daniel Kahneman está errado, porque não existe um platô da forma que ele trouxe, mas Matteo também está errado, porque não existe para todas as pessoas um aumento da renda e um aumento da felicidade em nível linear, como ele mostrou, né? Que aumenta a renda, aumenta a felicidade, aumenta a renda, aumenta a felicidade, que isso não era linear para todas as pessoas. Então, eles mostraram que os dois estavam errados. Mas qual é o certo, então, dessa pesquisa? E só fazendo um adendo para quem ainda não viu o outro episódio, né? A união dessas duas pesquisas gerou uma amostra gigantesca. Mais de 30 e tantas mil pessoas, né? Então, era muita gente, realmente. E em amostragem de experiência. O que significa amostragem de experiência? Acompanhando mesmo as pessoas por um longo período de tempo. E no caso do material, né, da base de dados do Matteo, são pesquisas que são realizadas via smartphone e um aplicativo. E aí o aplicativo dispara e a pessoa sinaliza ali como que ela está se sentindo naquele momento. Então, eles conseguem avaliar, a gente chama isso de amostragem de experiência, eles conseguem avaliar momento a momento como a pessoa está se sentindo. Então, é um método bem interessante, assim. Inclusive, foi o método que eu usei na minha tese de doutorado, né? E aí, a partir disso, o que acontece? Qual foi o resultado que eles trouxeram, né? Já que eles conseguiram provar que os dois estavam errados, digamos assim. Eles disseram o seguinte, que uma pessoa tem felicidade diferente do que outra pessoa. Em outras palavras, há pessoas que são naturalmente mais felizes e há pessoas que são naturalmente mais infelizes. E aí eles subdividiram a amostra em 5 níveis de felicidade. Aquelas pessoas que são muito mais infelizes e aquelas pessoas que são muito mais felizes. Eles não trazem ali no estudo, mas eu já fiz uma pressuposição. Eu, inclusive, fiquei assim, né? Ó, o Matteo conseguiu publicar com o Daniel Kahneman, daqui a pouco eu mando esta minha suposição e quem sabe um próximo artigo eu tô publicando com os dois. Por quê? Qual é a minha suposição? Se tu não viu aqui também, te convido a assistir um episódio que eu falo sobre traços de personalidade. E lá eu falo sobre o Big Five, que são os 5 grandes traços de personalidade. Dentre os grandes 5 traços de personalidade, existem 2 muito interessantes do ponto de vista de felicidade, que é o neuroticismo
e a extroversão. Pessoas neuroticistas, eu, por exemplo, tenho elevado nível de neuroticismo no meu perfil, são naturalmente mais tristes, digamos assim. São pessoas mais pessimistas, são pessoas que vão estar sempre vendo muito mais o lado ruim do que o lado bom. Então são pessoas que naturalmente, dentro dessa separação que eles fizeram, têm uma maior probabilidade de estar no último quartil, que eles chamam, né? Então eles dividiram em 5 grupos. O grupo mais infeliz seria esse quartil de baixo aqui. Então, os neuroticistas, eu pressuponho que estejam aqui neste último quartil. E quais são as pessoas mais felizes? Eu pressuponho que são os extrovertidos, que são as pessoas que são naturalmente mais felizes, mais de bem com a vida, que estão sempre olhando o lado bom das coisas. Então, eu pressuponho que aqui em cima estão mais os extrovertidos. E aí, aqui embaixo, os neuroticistas. Isso é só uma suposição minha. Bom, quem sabe mandar para eles e publicar com eles, né? Então, o que acontece? Eles fizeram essa subdivisão entre aqui em cima tá os mais felizes e aqui embaixo estão os mais tristes. E aí, eles avaliaram o impacto de um aumento da renda entre estes grupos. E eles subdividiram também pessoas que ganham de 0, né, até $100 mil no ano e aquelas que ganham de $100 mil para 200. Por que eles fizeram essa subdivisão desses dois grupos? Porque para padronizar a escala deles, eles fizeram esta composição entre as pessoas mais pobres até $100 mil no ano, as pessoas mais ricas, né, muito mais ricas, de 100 a 200. Então eles subdividiram esses dois grandes grupos e subdividiram o nível de felicidade. Pessoas mais tristes no último quartil, pessoas mais felizes no primeiro quartil, tá? Qual foi o resultado? Qual foi a descoberta deles? Pessoas tristes, mais dinheiro não vai fazer com que elas se tornem mais felizes. Entretanto, pessoas naturalmente mais felizes, pessoas que são sempre de bem com a vida, mais dinheiro vai deixar elas cada vez mais felizes. Em outras palavras, aquela pessoa chata, ranzinza, que vive reclamando da vida, essa pessoa que acha que ganhar mais vai torná-la mais feliz, ela até certo ponto vai, mas depois dos $100 mil para cima, mais dinheiro não vai deixar ela mais feliz. Pelo contrário, o gráfico, deixa eu até ver se eu consigo mostrar. O gráfico funciona mais ou menos assim. Eu vou tentar mostrar aqui, talvez não fique maravilhoso, mas só para que você entenda. Eu tenho aqui, ó, até $100 mil no ano. E aí as pessoas mais tristes, aqueles ranzinzas, o que acontece? Aqui sobe muito a felicidade, do 0 ao 100, mas aqui fica estável. E as pessoas que são muito felizes naturalmente, aqui sobe, mas aqui sobe muito mais. E as pessoas que estão no meio é mais ou menos linear. O que nós temos a partir disso, a partir deste resultado? Espero que tenha ficado mais ou menos visível aí, né? Em que verde são as pessoas mais felizes, naturalmente mais felizes. Não são 3, né, separações. Eu tô fazendo 3 só para simplificar. As pessoas que estão aqui em cima são as mais felizes, ou seja, mais dinheiro para elas vão torná-las muito mais felizes. Eles dizem ali no estudo que são as pessoas que são mais ou menos 80% mais felizes, assim, né? Elas vão ficar muito felizes. E as pessoas 20% mais tristes, mais infelizes, não são nem tristes, mas infelizes, elas de 0 até 100, elas vão ter um aumento maior, inclusive na felicidade, do que aquelas que já são naturalmente felizes, mas depois essa curva vai ficar meio que reta. Para mim, isso sintetiza muita coisa, sabe? Porque assim, se a gente parar para pensar, o que isso tem de implicação para as nossas vidas, né? O que a gente acaba vendo no nosso dia a dia e que por vezes a gente não se dá conta.
que pessoas ranzinhas, pessoas chatas, pessoas que vivem reclamando da vida e que acham que ter mais dinheiro vai as tornar mais feliz, isso não é verdade. Se tu for chato, ranzinhos e reclamão, tu vai até ganhar mais, mas tu vai seguir sendo um chato reclamão. E tu não vai ser mais feliz. Portanto, o que determina o impacto do dinheiro na tua felicidade é a tua própria felicidade. Se tu já for uma pessoa naturalmente mais feliz, ganhar mais dinheiro vai te tornar ainda mais feliz. Mas se tu for uma pessoa chata e ranzinza que só reclama da vida, mais dinheiro não vai te tornar mais feliz. E eu acho isso muito interessante, sabe? Porque por vezes a gente coloca um peso muito grande, no sentido assim, nossa, eu vou ser mais, eu só vou ser feliz se eu tiver dinheiro, eu vou só ser feliz se eu tiver dinheiro. O dinheiro é imprescindível. O que eles mostram, né? Para todos os grupos, unanimidade, mais dinheiro, até os 100 mil dólares ali anuais, torna sim as pessoas mais felizes. E um motivo básico disso é que tu sem dinheiro, tu é prisioneiro das tuas condições. Eu estava, inclusive, vendo um story, né, de uma pessoa que trabalha na internet, e até uma outra amiga compartilhou comigo, e ele colocou uma seguinte frase, né, a pobreza te aprisiona. E realmente a pobreza te aprisiona. Se tu fores parar para pensar como que é a vida de uma pessoa que tem total limitação financeira. Eu já comentei aqui, né? Eu fiz pesquisa, o meu mestrado, ele foi com beneficiários do programa Bolsa Família, ou seja, pessoas que realmente possuem restrição financeira, né? Que não têm dinheiro, que mal sobrevivem. Essas pessoas, elas ficam completamente à mercê do governo, à mercê de ajuda. Essas pessoas, elas não têm liberdade nem intelectual no sentido de buscar se desenvolver, buscar acesso à informação, porque inclusive a pobreza, ela gera como se fosse uma demência cognitiva. Eu não posso dizer essa palavra demência meio forte, mas áreas importantes do cérebro, que é, por exemplo, o hipocampo, que é uma área que está diretamente ligada com o processo de aprendizado, pessoas que passam por dificuldade financeira na infância têm o hipocampo prejudicado. Ou seja, o aprendizado delas é prejudicado. As pessoas elas se desenvolvem menos, elas têm uma menor capacidade de raciocínio. Então, a pobreza, ela aprisiona. Eu já fiz outros 2 episódios aqui, né, falando sobre escassez e essa concepção toda de perpetuar a pobreza. Inclusive, convido a assistir. É que assim, acaba que agora, como já tem vários episódios, a gente tá no 32, né? Uma coisa vai se ligando à outra, assim. E aí, assim, é uma oportunidade incrível de acessar conteúdos riquíssimos, que, sinceramente, eu tenho pesquisado muito para ver se tem outras pessoas fazendo o que eu faço, falando sobre as coisas as quais eu falo. E eu não encontro, nem no Brasil, nem em outro lugar, sabe? Então, aproveite, porque realmente é um conteúdo que não se vê por aí dessa forma acessível. E aí, voltando a essa questão, né, de a pobreza aprisionar, porque essas pessoas acabam à mercê e acabam não tendo condições nem de sobreviver. Tu pega uma pessoa que esteja com limitação financeira de dinheiro numa cidade grande, por exemplo, ela vai passar 2 horas dentro de um transporte público. Ela vai chegar em casa de madrugada, vai ter que sair de madrugada. Ela ainda na entrada e na saída de casa tem um risco tremendo, porque daqui a pouco vive numa zona perigosa. Então, assim, a pobreza, ela te gera uma prisão muito maior do que a riqueza. E eu sempre falo isso, né? O dinheiro é uma questão de te dar liberdade. Não é pelo dinheiro em si, mas é a liberdade que ele dá. É o que tu consegue te proporcionar na medida que tu tem dinheiro. Porque essas preocupações, e é isso que eles mostram no estudo, né? Então, existiria um platô, é isso que eles dizem. Para essas pessoas mais infelizes, existiria um platô e estaria ali dentro do 100. Ou seja, mais dinheiro tornaria as pessoas mais felizes até 100 mil dólares no ano.
Só que se essa pessoa for chata e ranzinza, mais do que 100 mil não vai fazer. Mas para todos os grupos, ganhar até 100 mil dólares no ano, sim, faz com que elas se tornem mais felizes. Por quê? Exatamente por este ponto. Porque ao conseguir ter este patamar de dinheiro, eliminam-se outras preocupações, como essas preocupações de transporte, de segurança, de alimentação, de tu não ficar dependendo dos outros. Ai, será que eu vou conseguir comer semana que vem? Porque eu não sei se eu vou receber a bolsa que eu tô esperando, se eu não vou receber a cesta básica que eu tô esperando. Sério mesmo, isso não é vida, sabe? Isso é uma prisão. Então, nós sim temos que buscar aumentar a nossa renda, nós sim temos que buscar ter mais dinheiro, porque isso sim vai nos libertar, vai fazer com que a gente não tenha que se preocupar com essas coisas. E é isso que eles mostram aqui. Entretanto, né, mesmo que para todos os grupos mais dinheiro realmente traga mais felicidade, o que eles dizem é que, por exemplo, uma pessoa que ganha 15 mil dólares no ano para uma pessoa que ganha 250 mil dólares por ano, se nós colocarmos aí o quanto diferencia a felicidade de uma para outra, é, em média, 5 pontos numa escala de 0 a 100. Ou seja, a pessoa que ganha 250 mil seria, se por exemplo, digamos que a pessoa que ganha 15 mil dólares no ano tenha uma felicidade de 80, a pessoa que ganha 250 mil seria uma felicidade de 85. Então, o que ele coloca no estudo? Que, sim, mais dinheiro traz mais felicidade, que sim, esta relação ela é significativa, principalmente por esse aspecto, que mais dinheiro elimina preocupações que a falta do dinheiro gera. Entretanto, não é tão grande este impacto. Esse impacto não é assim, meu Deus, então é só esse fator que determina a felicidade. Não, existem inúmeros fatores que determinam se uma pessoa vai ser mais ou menos feliz. E aí a gente entra num segundo ponto que eu queria discutir aqui, né? Bom, se não é um fator determinante, o que determina a felicidade? E isso eu não discuti tanto no outro episódio. O que efetivamente determina se eu vou ser feliz ou não, né? Se o dinheiro, ele tem um impacto, mas esse impacto não é gigantesco. E aí um primeiro ponto, né, que a gente precisa entender é que a felicidade, ela não tem um único fator determinante, que seria o dinheiro. Não tem como eu dizer assim, só ter mais dinheiro vai fazer mais feliz. Ter felicidade e construir uma vida mais feliz é uma coisa multifatorial. O que significa multifatorial? Que há muitos aspectos que podem fazer com que tu te torne mais feliz ou mais triste. O dinheiro é só um desses aspectos, mas tem vários outros aspectos que podem gerar esta variação. E aí a gente tem que entender quais são esses outros aspectos que podem te tornar mais feliz. E é isso que tem feito uma pesquisa de Harvard, estudando há muitos e muitos anos, há exatos 85 anos quase, qual a relação e o que determina uma pessoa ser mais feliz ou triste. Essa pesquisa, ela começou a ser desenvolvida lá em meados de 1930, 1936, na real, e ela vem sendo desenvolvida até hoje, assim. Hoje em dia, já está na 4ª coordenação, né? Hoje, o professor que coordena hoje é um psiquiatra, e ele já é o 4º coordenador dessa pesquisa, porque o que eles fizeram? Lá em 1936, eles pegaram um grupo de pessoas, e 724 pessoas, para acompanhar essas pessoas ao longo das suas vidas. Então, eles pegaram um grupo que seria um grupo mais de pessoas que estariam numa condição já, digamos assim, privilegiada, numa universidade, com boa condição de vida, enfim. E um outro grupo que seriam pessoas da periferia, e aí eles queriam acompanhar esses dois grupos ao longo do tempo. E aí, nesse processo, eles começaram a desenvolver avaliações constantes dessas pessoas. Constantes. De lá para cá, já quase 85 anos se passaram, e eles seguem acompanhando essas pessoas.
Hoje eles acompanham já umas 1.000 pessoas, porque também foram incorporando filhos dessas primeiras pessoas, algumas morreram, né? E outras seguem, e aí eles foram acompanhando os filhos dessas pessoas também. E dentro disso é a maior pesquisa longitudinal que avalia o que determinaria a felicidade. E aí o que eles chegaram, né? Qual foi a resposta que eles chegaram fazendo essa pesquisa depois de tantos anos? E isso é riquíssimo do ponto de vista científico, porque não existem, né? Não é que não existem, mas é muito difícil que a gente consiga fazer uma avaliação longitudinal tão grande, né? É muito tempo. Então, realmente, eles conseguiram avaliar a evolução dessas pessoas. Eu, por exemplo, na minha tese, eu acompanhei por 30 dias as pessoas. O estudo do Mateu, que é por smartphone, ele acompanhou as pessoas ali em torno de 6 meses. Então, imagina assim, tu acompanhar por 80 anos é um negócio, tipo, muito, muito, muito interessante de ver os resultados disso, né? Porque normalmente as pesquisas, elas são muito mais curtas, assim. E aí, o que eles conseguiram identificar? Eles tinham um objetivo de avaliar, no mínimo, 4 pilares base ao longo desses anos, que era saúde mental, saúde física, saúde profissional e saúde nos relacionamentos, para entender o que faria com que essas pessoas elas fossem mais felizes. Qual o resultado que eles conseguiram identificar há pouco tempo? E o que mais determina se uma pessoa vai ser feliz ou não são os relacionamentos que ela estabelece. São o que a gente chama de rede de apoio, são relacionamentos afetivos que realmente tem toda aquela entrega, aquela entrega que eu digo assim, pessoas que efetivamente tu convive, sabe? Então parece que se tu tiver vínculo emocional forte, e não precisa ser com muitas pessoas, mas com pessoas estratégicas na tua vida, tu será mais feliz. E eles dizem que essas pessoas com vínculo afetivo maior, elas inclusive têm menor chance de se separar. Elas inclusive têm menor chance de morrer. Um dado interessante, né, diz que os casados, homens casados, eles sobrevivem em média 12 anos a mais do que aqueles homens que não têm uma relação familiar constituída. E as mulheres vivem 7 anos a mais. Então, ter ali um relacionamento sólido, harmônico, equilibrado, faz também com que a longevidade aumente. Então, é muito interessante, né? E aí, eu tenho um exemplo muito claro disso. Eu sempre solicito aos meus clientes que avaliem quais são os pilares deles, porque isso é muito importante para a gente conseguir entender como que a gente escolhe viver, né? Por que eu escolho comprar ao invés de, sei lá, viajar? Ou por que eu escolho viajar ao invés de comprar? Por que eu escolho a profissão? Por que eu escolho... enfim, tudo que a gente faz está muito relacionado com os valores que nós temos, ou deveria estar, né? E se a gente tem esses valores mais claros, fica muito mais fácil da gente escolher as coisas, inclusive de se equilibrar emocionalmente. E aí eu tenho uma cliente em que eu solicitei que ela fizesse esse exercício e ela se deu conta que um dos pilares da vida dela era ter uma boa relação com a mãe e com a irmã, só que ela não estava priorizando isso. E isso era um dos fatores que estava fazendo com que ela se sentisse mal e que inclusive gastasse. Porque, como eu também já fiz um episódio aqui falando sobre compras compulsivas, e o quanto comprar pode ser um fator determinante para a regulação emocional, que muitas pessoas acabam comprando não porque precisam daquilo de forma utilitária, como eu falei antes, mas porque elas querem se sentir melhor, né? A gente chama isso de regulação emocional. E ela vinha comprando muito, 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 muito. Tinha já um transtorno aí de compra compulsiva, mas esse fator era agravado pela falta de vínculo afetivo com a mãe e com a irmã. Quando nós conseguimos identificar isso e reestabelecer esse vínculo, a necessidade de consumo dela diminuiu. Então, isso é a prova, né? Obviamente, nada melhor do que a prova deles de 80 e tantos anos, mas para mostrar que o que eles conseguiram avaliar e comprovar de uma forma extremamente científica, com um método
muito robusto ao longo de tantos anos, eu também vejo aqui, né? Nas minhas clientes que eu consigo aplicar essas técnicas. Então é isso que eu falei no início, né? Por que é importante a gente saber dessas coisas? Porque ao saber disso, a gente consegue ter ferramenta suficiente para tornar a nossa vida melhor. Então entenda, estabelecer vínculos afetivos reais, vínculos afetivos que geram segurança, aquela pessoa que tu sabe que tu pode te entregar, que tu pode confiar, que tu pode abrir o teu coração para elas, né? Tem um livro, inclusive, que fala, né, a coragem de ser imperfeito, e ela fala sobre a coragem que é tu ser vulnerável, que isso é um ato de coragem, a vulnerabilidade. Só que tu só vai conseguir ser vulnerável, ou seja, te despir de tudo e ser exatamente quem tu és para aquelas pessoas que tu tem confiança. E se tu conseguires fazer isso, tu tem uma tendência de ser mais feliz. Então, esse é um resultado interessante de uma pesquisa extremamente robusta e que eu acho que vale a pena nós fazermos um exercício de olhar para as nossas vidas e verificar se tu estás ou não negligenciando esse ponto, sabe? Será que tu não tem negligenciado a relação com a tua família, com teu esposo, com a tua esposa, com a tua mãe, com teu pai, com os teus irmãos? Como eu disse, assim, eu, por exemplo, né, sou uma pessoa extremamente restrita em termos de relacionamento. Eu não sou uma pessoa extrovertida, né, gosto de muita gente, de muito contato, não. Eu sou uma pessoa que a minha bateria social ela é bem reduzida. Eu não gosto de muita muvuca, eu não gosto de muita gente, e isso sempre foi natural meu, assim, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que gosta de estudar, eu sou mais introvertida, eu gosto de estudar, eu gosto de ficar quietinha no meu canto, no meu mundinho, eu não gosto muito, tanto é que não pode não parecer, mas é um desafio tremendo pra mim, tá? Por exemplo, todos os dias no Instagram, porque eu sou uma pessoa naturalmente mais introvertida, essa coisa de me expor, não de me expor tecnicamente, assim, por exemplo, aqui falando, né? Porque eu amo fazer isso. Compartilhar conhecimento é um dos pilares da minha vida. Mas, por exemplo, estar no Instagram, compartilhando o meu dia a dia, mostrando o que eu faço, o que eu deixo de fazer, expondo a minha vida. Isso para mim é um grande desafio, porque eu sou naturalmente mais introvertida. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar no meu mundinho, assim. Mas, entretanto, todavia, que nem quando a gente decorava essas coisas em português, eu tenho relação afetiva muito, mas muito próxima com o meu marido, com a minha mãe, com meu irmão, com meu pai. E isso é protetivo para mim, sabe? Porque ao ter essas relações afetivas muito sólidas, é como se isso bastasse, sabe? E isso gera um equilíbrio emocional, isso gera... É protetivo, inclusive, do ponto de vista de saúde, como eu comentei, né? Que dá mais longevidade. Então, assim, mesmo que eu não tenha inúmeras pessoas em volta, eu tenho relações afetivas muito, muito sólidas. E isso é um dos fatores que me torna mais feliz. Inclusive, esses dias eu estava falando pro Gui, né? Nossa, como nós somos felizes! E aí a gente estava conversando que a gente passou por muitos momentos e sempre juntos, né? A gente tá junto há 17 anos. E aí a gente dizendo assim, nossa, se a gente olhar para 10 anos atrás, as nossas condições eram muito piores do que as que a gente tem hoje. E ainda assim a gente se divertia muito, né? Brincava, conversava, ria. Porque essa relação afetiva, ela sempre foi muito sólida. E isso fez com que, ao longo do tempo, nós só nos melhorássemos juntos. Então, priorize isso para a tua vida, porque isso vai te tornar mais feliz. Isso, como eu disse, assim, não faz com que não ter dinheiro também não vai te tornar mais feliz. Entenda, a felicidade é multifatorial. O dinheiro é um dos aspectos que vai te tornar mais feliz, mas há várias outras coisas que podem contribuir nisso, né? E um dos aspectos é tu estabelecer boas relações afetivas, porque isso é protetivo do ponto de vista de saúde, é protetivo do ponto de vista emocional, é protetivo inclusive do ponto de vista de profissional, porque ao ter boas relações tu te torna uma pessoa mais segura, porque tu tem com quem ser inseguro, entre aspas, né? Tu tem com quem te despir e ser verdadeiramente quem tu é. Então, quando tu sai dali e vai pro mundo, tu consegue ir mais forte.
Então, meu convite é para que tu faça essa avaliação na tua vida. E lá no início eu falei que eu ia trazer 2 estratégias para que tu te tornasse mais feliz, e essa é a primeira delas. Valorize as tuas relações afetivas. E a segunda, mais vinculada com o dinheiro, vem de uma outra pesquisa do Matteu, que também realizou uma avaliação longitudinal, comparando o que tornaria uma pessoa mais feliz, né? Onde gastar dinheiro faria com que ela se tornasse mais feliz. Tem um artigo que eu já comentei várias vezes também, que tem o título, né? Se dinheiro não te traz felicidade, significa que você está gastando no lugar errado. E o Matteu, mais ou menos que comprova isso num outro estudo que ele desenvolveu, também longitudinal, acompanhando as pessoas em torno de 6 meses. As pessoas sinalizavam no aplicativo se elas estavam comprando ou não e como elas estavam se sentindo com aquela compra. E isso durante 6 meses, durante 3 vezes por dia. Então, assim, muito robusta a pesquisa também. E aí com um grupo de 2 estudos, primeiro com um grupo de 2.000 e poucas pessoas, depois com um grupo de 5.000. Então, robusta pesquisa também. E aí, o que ele identificou? Que aquelas pessoas que gastam o seu dinheiro com experiências, que elas são mais felizes do que aquelas pessoas que gastam comprando coisas. Então, é melhor viver experiências do que ter coisas. Quando tu vive experiências, tu vai ser mais feliz do que quando tu compra coisas. Qual é a justificativa desse resultado? Está muito relacionado com o viés do pico-fim, que eu também já expliquei num episódio aqui. Naquele episódio eu estava mais falando em relação ao impacto do viés do pico-fim numa decisão de manter um financiamento imobiliário, mas lá eu explico o que é o viés do pico-fim, que resumidamente nada mais é do que nós termos esta avaliação distorcida em relação à nossa realidade, baseada no pico e no fim da experiência. Explico. Quando tu vai viajar, por exemplo, tu não consegue lembrar da viagem como um todo. Exatamente todos os momentos, todos os segundos das viagens. A tua lembrança, né, a tua memória, ela não consegue registrar tudo. Ela vai registrar aquele momento que tu ficou mais feliz e o momento final da experiência. Como é que foi o check-out, o que aconteceu no final da viagem, como foi o final mesmo da viagem, qual foi o último passeio. Isso vai ficar mais registrado na tua memória. E aí, esses registros na memória, eles são avaliados. E é por isso que as pesquisas sérias, né, que estudam satisfação, felicidade, todos esses pontos, elas nunca podem ser pesquisas momentâneas, assim, uma única coleta de dados. Sempre ela tem que ser longitudinal. Porque existe essa disparidade entre a tua avaliação momentânea, quando tu tá fazendo a viagem, e a avaliação retrospectiva, que é quando tu tá lembrando da viagem. Quando tu tá lembrando da viagem, tu não vai lembrar da viagem inteira. Tu vai lembrar do pico de prazer e do momento exato final. Trazendo isso para o consumo de experiências e de coisas, o que eles mostram, né? Que as pessoas que compram experiências conseguem registrar mais essa experiência na memória. E ao fazer uma avaliação retrospectiva, elas se sentem mais felizes do que aquelas pessoas que compraram coisas. Embora comprar coisas aconteça mais frequentemente do que comprar experiências. A compra de experiências, ela fica mais ou menos ali em 11%, né, de comprar experiência. Porque, claro, tu não fica viajando todos os dias, indo no cinema todos os dias, mas daqui a pouco tu compra muito mais, é em torno de 26% compras, né? E o restante é que não fez nem compra de experiência, nem compra de material, assim, de coisas de bem físico. E com isso eles conseguiram comprovar, né, que essas pessoas, ao ficar mais registrado na memória, elas são mais felizes ao comprar experiências do que comprar coisas materiais. E um outro ponto interessante é que essa diferença ela é bem significativa, mesmo que a compra de experiências seja menor em frequência do que a compra de coisas. Porque, obviamente, a gente vive muito menos experiências, né, de viagem, de evento, disso, aquilo, do que comprar coisas. A gente compra mais coisas no nosso dia a dia. Ali nos números deles, em torno de 11% dos consumos eram de experiências e 26% eram de coisas e o restante não estava comprando nada. Então, vive-se mais comprando coisas do que experiências. E aí essa é a sugestão. Se você quer que o dinheiro te traga mais felicidade,
priorize gastar com experiências e não com coisas, porque naturalmente isso vai te fazer mais feliz. O que é contraditório do ponto de vista geral, né? Do que as pessoas pensam, assim, no geral, porque a maior parte das pessoas acabam achando que comprar coisas as tornam mais felizes, porque pensam, não, mas eu tô comprando uma coisa e isso vai ficar comigo ao longo do tempo. Só que o que essa pesquisa mostra é que não, que inclusive momentaneamente, a felicidade de comprar uma experiência, ela também é maior do que a felicidade de comprar uma coisa. Então, tanto no momento quanto na lembrança, comprar experiências é melhor. E aí, se a gente for refletir, isso faz sentido, né? Porque quando tu compra uma coisa, se tu compra aquilo, tu até pode ficar feliz ali e tal, mas não vai te gerar uma felicidade no longo prazo muito, muito, muito grande. E a experiência vai estar sempre aquela coisa memória e tal. Eu até tava falando com a mãe, porque a mãe ama viajar, né? Assim, uma coisa que ela faz muito frequentemente. E aí ela estava dizendo que o quanto é legal, assim, cada viagem que ela faz, aí ela pega as fotos, aí ela fica olhando as fotos e revivendo aquela experiência, e o quanto isso deixa ela mais viva, mais feliz, mais radiante. Então, é interessante a gente parar e olhar para esses aspectos, né? Levando em consideração, inclusive, o seu perfil. Daqui a pouco tu é uma pessoa que não gosta de viver tantas experiências assim, e aí isso não faria tanto sentido para você. Como eu disse, sempre há uma individualidade por trás, mas, num geral, comprar experiências vão te deixar mais feliz do que comprar coisas. E aí, pode ser que tu readeque a tua vida, e essa é a segunda sugestão. Eu disse lá no início do podcast que eu iria dar 2 sugestões de como tu tornar uma pessoa mais feliz. A primeira é você valorizando as tuas relações e a segunda é você vivendo mais experiências. Enfim, eu fiz esse episódio porque realmente surgiu essa nova evidência e eu achei que era importante trazer aqui. E aí fica também essa reflexão, né? Não seja uma pessoa ranzinza, uma pessoa chata, uma pessoa reclamona que tá sempre olhando as coisas de uma forma negativa, porque se tu for esta pessoa, você até vai ficar feliz até certo ponto quando ganhar mais dinheiro, mas você não vai ficar muito mais feliz com muito mais dinheiro do que $100.000 no ano. Então, não que você tenha que buscar isso, né? Mas eu acho que, no geral, assim, a gente tem que levar a vida de uma forma mais leve. Eu digo isso pra mim também, sabe? A gente tem que valorizar mais as pequenas coisas. Um exercício que eu faço é que aqui em casa, onde eu moro, é muito próximo do mato, né? E tem muito passarinho. Um exercício que eu faço, por exemplo, é ficar escutando os passarinhos, ficar escutando o barulho do vento. Aqui, às vezes, a gente escuta o barulho do mar, que é uma quadra do mar, a gente escuta o barulho do mar. Então, assim, são coisas simples, mas que a gente possa valorizar estas pequenas coisas e deixar de ser ranzinza. Então, esses são pontos importantes, né? Para que a gente realmente consiga levar uma vida mais feliz, levar uma vida mais leve, ser menos ranzinza, porque ser ranzinza não vai te tornar mais feliz. E aí eu achei que isso era importante para mostrar que daqui a pouco, se tu tá levando essa vida desse jeito, isso pode estar afetando o teu nível de felicidade, além desses outros 2 pontos, que é valorizar as relações e valorizar consumo de experiências e não consumo de coisas. Enfim, como eu disse, o objetivo desse episódio era trazer esta nova evidência, porque o meu papel aqui é sempre trazer o que há de mais novo na ciência, e eu não poderia deixar de discutir esse artigo, porque ele é muito relevante no meio científico de finanças comportamentais. Então, como o meu papel aqui, eu vejo, né, o meu papel muito com esse aspecto de divulgação científica do que há de mais novo e do que pode impactar nas nossas vidas, achei interessante trazer essa discussão mais uma vez, mesmo que eu já tivesse feito um podcast sobre esse assunto. Em suma, eu desejo que você valorize mais o seu senso de felicidade, que você não seja uma pessoa ranzinza para que mais dinheiro te faça mais feliz. Que você olhe para as tuas relações, para que tu estreite as relações afetivas e para que tu viva mais experiências. Espero que com essas estratégias, com todas essas questões que são extremamente científicas e embasadas, mas extremamente simples, possam melhorar a tua relação com a tua vida, com a tua felicidade. Enfim, meu muito obrigada. Se tu gostou desse episódio, compartilha com outras pessoas. É importante, né, que a gente faça com que esse tipo de conteúdo chegue a mais pessoas. Como eu disse no meio do episódio hoje, esse tipo de conteúdo é um tipo de conteúdo
que não é tão simples de a gente encontrar por aí. Eu mesma não estou encontrando outras pessoas que discutem da forma que eu discuto, com o embasamento que eu discuto, trazendo tantas evidências científicas assim. Então, eu convido você a compartilhar com mais pessoas para que a gente faça com que esse conteúdo de tanto valor possa impactar a vida de outras pessoas e melhorar a vida delas também, as escolhas delas, certo? Meu muito obrigada e até o próximo episódio.